Olá, pessoas. Aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para você descobrir como que essa pessoa anda se sentindo sobre a situação de vocês ou sobre você. Então, a gente vai estar falando especificamente dos sentimentos. O que estiver saindo de informação, eu vou estar passando para vocês, né? É uma leitura coletiva. Então, você precisa adaptar as informações que você vai receber aqui à sua situação com essa pessoa, tá? Nós temos duas opções. A primeira, o orgonite de coração, e a segunda, orgonite redonda. Quartzo azul, quartzo rosa, tá? Então, você mentaliza a pessoa, escolhe a sua opção. Eu também vou me concentrar para pegar as informações para você. Gratidão. Esse é o primeiro grupo. Pessoal do coração azul. Sentimentos dessa pessoa. Somente um. Como se sente sobre a situação do consulente 1. Ou sobre o consulente 1. Prazer. Como aqui tem nudez, vou pegar uma pedrinha para esconder. Consulentes 1, como que essa pessoa se sente sobre o consulente 1 ou sobre a situação com o consulente 1. Mundo. O 5 de copas. Ela tem algum arrependimento aqui, muito provavelmente em relação a uma tentativa de fechamento de ciclo com você. Ela pode ter tido... pode ter tomado decisões erradas aqui, na situação de vocês. Talvez porque estava com a cabeça virada, estava pensando muito em si mesma, né? A questão do próprio prazer, quer dizer, fazer as coisas que dão vontade, né? Nem sempre a gente tem prazer só na questão da intimidade ou da sexualidade, né? Às vezes o prazer de estar sozinho, né, a satisfação de estar fazendo as coisas só com os amigos, sem compromisso, aquela coisa sem compromisso, né, onde você pode fazer só o que você quer e você não tem que estar o tempo todo se limitando, né, ou se controlando por causa da parceria que você tem, tá? Então aqui essa pessoa é como se ela se arrependesse porque agora ela via que ela tinha o mundo nas mãos, quer dizer, ela vivia uma situação em que ela tinha o máximo de completude, talvez, que ela já tenha alcançado numa interação, e talvez ela tenha tomado decisões equivocadas em relação à situação de vocês, porque ela estava muito preocupada em fazer o que era bom para ela, né? Para algumas pessoas, sim, tem uma questão de sexualidade, então estar com outras pessoas, mas não necessariamente só isso, né?
Fazer aquilo que se tem vontade. Oito de ouros. Então, uma dedicação aos próprios projetos, né? Às próprias coisas, ao próprio trabalho. Difícil de sair uma carta. Tem um arrependimento importante. Aqui fala de uma dedicação aos próprios projetos, o 6 de ouros fala de uma dedicação desigual, uma entrega desigual, né? Muitas vezes a pessoa entregando pouco em relação àquilo que ela está recebendo, desequilibrando essa balança que o personagem tem na mão, né? Então aqui faltou entrega, faltou dedicação. Talvez tenha faltado... ela tem uma sensação de que talvez ela não tenha tido a capacidade de enxergar a grande beleza de tudo isso, quer dizer, como que vocês davam certo, como que era bacana, né? Eu sinto que ela pode ter tentado se afastar de você, fechar um ciclo com você, né? Tentar viver algo novo, de repente baseado só naquilo que ela queria, né? Porque aqui fala de projetos individuais, né? E ela pode ter se especializado nisso, né? Tá buscando realmente, com muito afinco, fazer as próprias coisas do seu jeito. Aqui tem um arrependimento em relação a isso, um arrependimento em relação ao fato dela não ter se dedicado tanto a uma situação tão positiva como era a situação que ela tinha com você. Aqui eu imagino que vocês estejam afastados. Se não estão afastados, vocês estão num momento da relação em que essa pessoa está achando assim, que ela cometeu um erro grave de decisão aqui e ela está arrependida, né? Talvez esse erro dela de decisão tenha mudado muito o panorama da relação, né? E é como se ela tivesse sentido que ela pensou só nas vontades dela, tá? Ao invés de ver o todo, né? Ou de se enxergar quanto parceiro ou parceira de alguém, quanto casal, né? Ou enxergar aquilo que estava sendo construído ou planejado, né, para se viver mais para frente. Então, é como se ela tivesse entregado muito pouco nessa situação. E ela tem um arrependimento nisso, tá? Aquela coisa de fazer as coisas só pelo próprio prazer, tem um pouco de egoísmo, né? Tá voltada só para si, ao invés de estar voltado para o panorama inteiro da interação. Ela se arrepende disso. O 5 de ouros, essa pessoa deixou a situação extremamente escassa afetivamente. Ela deixou você, que era, de repente, o que ela hoje identifica como uma relação ou uma interação que tinha tudo para dar certo, ela se dedicou pouco. Para alguns casos, você teve uma sensação assim de que essa pessoa estava te oferecendo migalha, que você estava entregando tudo, né? Porque é isso que essa pessoa enxerga, que você estava entregando tudo, né? E ela não estava dando em troca na mesma moeda, não estava equivalente. E com isso, ela promove uma pobreza de troca afetiva nessa interação. Então, era uma troca afetiva onde ela se arrepende de ter dado a você tão pouco a ponto da situação ficar escassa, né? Ou de você se sentir abandonado, você sentir que você está entregando o seu sentimento, não está recebendo em troca. Então, está ficando vazio daquilo que você está entregando, né? Por falta de reciprocidade aqui. Essa pessoa, ela tem uma sensação de que ela promoveu assim muita escassez afetiva. Talvez em busca do próprio prazer, de fazer as coisas do seu jeito, da sua vontade. 4 de ouros, olha como ela era avarenta com os valores dela. Aí eu tenho um monte de moeda, mas eu não vou dar nenhuma para você. Quer dizer, ela pega tudo que ela tem de melhor, de mais valoroso, ao invés de entregar para o outro, né? Oferecer para o outro de forma bacana, equivalente, equilibrada, né? Valorizando aquilo que o outro está entregando também.
ela pega as moedas e guarda toda para ela. Quer dizer, uma pessoa que se arrepende de ter sido mesquinha. Eu sinto mesquinhez aqui. Ela foi mesquinha com o sentimento dela. Ela foi mesquinha, ela tem uma sensação de que ela podia ter sido uma pessoa melhor nessa relação. De que ela podia ter mostrado para você mais valor, que ela podia ter validado mais as coisas que vocês estavam vivendo, valorizado literalmente aquilo que vocês estavam vivendo, que era bacana, ela mesma entrega. A primeira carta é a carta do mundo. Então aqui tem um arrependimento de ter sido tão avarenta, por isso que me passa um pouco do egoísmo, né? Eu vou fazer o que eu quero na hora que eu quero, né? Não adianta você querer pedir que eu me entregue mais, eu vou me entregar quando eu tiver a fim de me entregar. Isso que eu tô dando é o que eu posso dar. Essa pessoa, ela tem uma sensação de que ela podia ter dado muito mais do que ela deu. Muito mais valor, muito mais carinho, muito mais atenção. Para alguns casos, ter assumido alguma coisa porque ela acha que valia a pena ter assumido, ter valorizado mais a situação de vocês. Ela pegou tudo e guardou para ela, né? Então, assim, o fato dela não ser uma pessoa totalmente livre, fluida, aberta para entregar o valor dela, né? Quer dizer, ela não mostrou para você o melhor que ela tem para oferecer, fez com que a situação ficasse muito debilitada, com muita escassez, onde você estava entregando muito e recebendo pouco. Isso vai promovendo sofrimento, isso vai promovendo carência, isso vai promovendo sensação de abandono, tristeza, tá? Então, para algumas pessoas, essa pessoa tomou decisões que ela se arrepende, inclusive para finalizar as coisas com vocês, porque ela estava achando você muito carente. Né? Você pedia muito, você falava, olha, você não está agindo comigo como eu estou agindo com você, né? E aí ela achava, de repente, aquilo, mas que coisa cansativa, tá sempre querendo mais, né? Tá carente. Hoje ela tem uma sensação de que ela realmente não estava lhe entregando tudo que você merecia receber. Ela não deu todo o potencial dela nessa interação, ela podia ter dado mais. Mas olha o foco dela está no projeto dela. Né? Não é a pessoa que está trabalhando, olhando para os lados, ela está trabalhando sozinha, extremamente focada na moeda que ela está lapidando ali. Então é como se ela tivesse um foco só nela, né? Naquilo que é para ela, naquilo que é de valor para ela, no prazer dela, na vontade dela, na satisfação dela, tá? Aqui, a avareza. As moedas são todas minhas. Né? O que eu tenho de melhor não vou entregar aqui não. De repente é uma pessoa sequelada, né? Acha que nunca ninguém merece o que ela tem de melhor para oferecer. Aqui, a sensação que ela tem hoje é de que essa interação merecia a maior entrega dela, mas ela tem consciência de que ela não ofereceu. Por isso que eu acho que existe uma questão de tempo, algo que aconteceu antes e como ela está se sentindo agora, tá? Então, como ela está se sentindo agora, é um arrependimento de como ela foi antes, tá? É isso. Então, algumas pessoas a relação tá ruim, tá modificada, para outras pessoas vocês já estão afastados por causa disso, tá? E isso durou muito tempo, né? Eu tenho a sensação de que essa história de vocês, essa lenga-lenga, né? Durou muito tempo, são muitas cartas de ouros. Então, talvez você tenha pedido muito, tenha solicitado muito, né? Tenha tido muita paciência, você tenha, né, mostrado, apontado aquilo que lhe faltava na interação para que a pessoa pudesse melhorar, pudesse, né, abrir os olhos, oferecer. Então, eu sinto assim que não faltou paciência da sua parte, né? Mas faltou ação dessa pessoa. Ou quando ela teve ação, foi uma ação equivocada para a situação de vocês. 5 de paus. Então, ó, inclusive para alguns casos específicos, vocês brigavam porque você achava essa pessoa muito egoísta. Você achava que ela era uma pessoa muito focada nas coisas dela, né?
só fazia as coisas que ela queria, só pensava nos projetos dela. Então, era uma pessoa que, às vezes, de repente, fazia programações, de repente não te incluía, fazia mudanças na rota de vida dela e, de repente, não te incluía, né? E isso podia gerar conflitos, tá? Então, ela entende que, assim, vocês tinham, em determinado momento, né, eu acho que antes vocês tinham um conflito de interesses. Você queria que ela se dedicasse de uma forma tal para que você não sofresse, né, ou que ficasse mais equivalente à entrega. E ela não tinha essa preocupação. Então, havia uma preocupação dela com ela mesma, né? As coisas dela, o projeto dela, as vontades dela, e isso de alguma forma entrava em conflito com aquilo que você queria. Você queria mais entrega, mais dedicação, né? Então, é como se vocês estivessem naquele momento querendo coisas diferentes. Isso gerava um certo embate entre vocês, né? Para algumas pessoas chegou a ter até embate realmente, né? De vocês estarem tentando ajeitar as coisas. Para outras pessoas não houve esse embate, mas havia realmente um querer diferente ali. O que mais para finalizar? Aquela olhando para frente, né? É uma pessoa que eu acho, tá? Se ela não chegou a fechar um ciclo com você, ela tinha na relação real o objetivo de fechar, tá? Mas eu acho que quando ela começou a te demonstrar de alguma forma que ela queria sair da relação, alguma coisa aconteceu nela que ela teve a percepção de que ela tinha cometido um erro de ação, um erro de decisão nessa situação. 3 de paus. Vocês tinham muitas coisas aqui projetadas para viver, era isso que você pedia, né? Vamos concretizar aquilo, né? Vamos elaborar e botar em prática aquilo que a gente está programando. E era uma pessoa que eu sinto que dedicou pouco da atenção dela, né? E das ações dela para concretizar aquilo que estava combinado ou aquilo que estava projetado para acontecer. Ela era muito preocupada, né, em olhar o próprio prazer. Ele está virado para essa carta. Então, o que eu quero, quais são os meus projetos, o que eu tenho que fazer, né? Você me acompanha se você quiser, se não quiser me acompanhar, tudo bem. E isso te gerando muita tristeza, te gerando muito mal-estar, uma sensação de que você estava ficando vazio, que você estava entregando o teu melhor e não estava recebendo em troca, tá? Então, ela tem um grande arrependimento, a grande sensação dela aqui em relação à situação de vocês é de um arrependimento de ter fechado esse ciclo baseado em ações mesquinhas da parte dela, atitudes egoístas, pensamentos muito egocêntricos da parte dela, e que isso de alguma forma conflitava muito com o que você queria na época. Então vocês não queriam a mesma coisa nesta mesma época, isso te fez mal, né? E agora de alguma forma ela entende que o que vocês tinham era muito bom, não valeu a pena perder aquilo que foi perdido, ou estragar a relação. Então talvez vocês estejam com uma relação abalada, as coisas estejam estranhas, né? Então ela tá aqui olhando para o horizonte, pensando o que ela pode fazer para consertar essa relação, né? Agora tudo mudou. Quer dizer, como é que ela pode tirar de você a sensação de que ela não é uma pessoa que se dedica, né? Então, como fazer isso? Como recuperar isso, tá? Essa pessoa tem bastante arrependimento de ter sido muito avarenta, tá? Ela sabe que ela não entregou o melhor dela para você. Ela podia ter oferecido mais aqui. E que isso te fez mal. Tá certo? Vamos para a leitura 2. Vamos para o pessoal do 2, orgonite redonda. Peraí, vamos a deusa primeiro. Insolente 2. Oráculo.
clareza complementa essa pessoa sente em relação ao consulente 2, como se sente em relação à situação com o consulente 2. Desafio. Outra nudez. Vamos esconder novamente. Vamos lá. Consulente 2. Talvez a situação de vocês tivesse muitos conflitos internos, externos, né? Era muito desafiador, muitas coisas para serem vencidas, né? É ruim, quer dizer, quando a pessoa, né? As sensações dela são de medo, de repente, dos desafios, do que ela ia enfrentar. Ou de preguiça, né? De vencer as dificuldades, as barreiras. Consulente 2, que essa pessoa sente em relação ao consulente 2, ou em relação à situação com o consulente 2, uma só. 5 de espadas. É aquela coisa do ser vencido pelas dificuldades, né? Ser vencido. Essa pessoa deixou a situação se perder, né? Então, toda vez que aparece a dificuldade, a pessoa se derrota, sabotadora, né? Não dá, quando você tem dificuldades, não dá para você se deixar vencer com facilidade. Sai o 5 de copas no mesmo lugar da outra leitura. Então, ela se arrepende de ter deixado os desafios vencerem a situação de vocês. Tá? Tem um arrependimento aqui. Então, hoje, o principal sentimento dela em relação à situação de vocês é esse. Tá? Inclusive, para muitos casos aqui, é uma carta que fala da derrota e fala da vitória não honrada do outro. Então, tem alguém perdendo de forma ruim, às vezes até meio humilhante, né? E tem outra pessoa que tá ganhando aqui com uma cara de sacana, né? Ah, tá passando por cima do outro, tá sendo trapaceiro, tá judiando de quem perdeu, né? Então, para muitos casos aqui, você perde essa situação com essa pessoa e você sai mal dessa situação. Você não sai bem, né? Essa pessoa ela pode ter tido ações nessa situação que não foram bacanas com você, né? Ou você foi exposto, ou você foi magoado, ou você saiu se sentindo humilhado naquilo que se ofereceu e a pessoa não valorizou, né? Ou em coisas que essa pessoa demonstrou ou falou para você que de repente você não merecia receber. Ela tem um arrependimento até da forma que as coisas aconteceram. Quer dizer, as coisas se perderam porque ela não teve capacidade de vencer os desafios? Ok, mas além disso, ainda tem a questão de que você pode ter saído muito manchado e magoado dessa situação, né? Para alguns casos, você foi realmente atingido por alguma ação, alguma coisa que aconteceu. Não é para todos os casos, né? E essa pessoa pensa muito nisso, 10 de paus. Quer dizer, a sensação que ela tem de que ela não foi bacana com você nesse processo, tá? Então, ela pode ter botado na cabeça dela assim, eu não consigo levar essa história à frente, porque são muitas diferenças, muitas dificuldades e eu não sou uma pessoa forte para isso. Ok, né? Só que na hora dela te passar isso, me parece que ela te passou isso de uma forma muito ruim, tá? Realmente trazendo um mal-estar muito grande a você. E o fato dela ter essa sensação, né, de que ela não foi legal com você no processo, né, de se acovardar ou de sabotar a situação de vocês, é extremamente sobrecarregante para ela. Então, assim, a exaustão, a sobrecarga do lado do arrependimento.
Então, essa pessoa deve pensar nisso com constância, né? Olha, eu fiz uma coisa errada com uma pessoa que não merecia, né? E isso é meio que, sabe aquela coisa do peso na consciência? Quer dizer, isso é um fardo que ela carrega, né? Porque ela sente que foi errada com você aqui, de alguma forma. Ou foi a decisão, ou foi uma ação que ela teve, né? Que não foi bacana com você, que meio que bota tudo a perder e, além disso, ainda te atinge, tá? E você pode ter tido a sensação de que essa pessoa saiu leve dessa história, mas ela não tá leve. Esse arrependimento que ela sente é um fardo que ela carrega. Bastante, assim, do tipo... Ela sempre pensa nisso e quando ela pensa, ela tem essa sensação de que ela foi errada, né? De repente foi injusta com você. Então é uma coisa assim que pesa nela, tá? Oito de copas. Muito provavelmente foi a forma que ela abandonou a situação aqui. Essa pessoa, é importante você saber que quando ela bota tudo a perder na interação de vocês aqui, ela desiste, ela sabota por causa das dificuldades e ela vai embora e ela desiste da situação de vocês, ela faz isso ainda com 8 copas de sentimento, tá? Então, se você tem a sensação de que ela nunca gostou de você ou que ela saiu dessa situação não gostando de você, você está equivocado, tá? Essa pessoa ela tem uma sensação de que ela meio que traiu os sentimentos dela indo embora, tá? De que ela traiu. Mas o que me parece é que, assim, ela realmente se deixou vencer pelas dificuldades da situação de vocês, que eu não sei quais são, né? Cada um tem uma situação diferente aqui. Então, essa situação era uma situação difícil e ela se deixou vencer por isso. Ela começou a achar que ela não teria forças, que ela não conseguiria vencer todos esses desafios. Então, quando ela abdica, né? Ou desiste da situação de vocês, ela faz isso ainda gostando, tá? Né? Ah, tem um nome para isso, covardia, tem, né? Nem todo mundo é forte para vencer os desafios, né? Quem dera todos tivessem essa força. Algumas pessoas realmente se acovardam diante dos desafios. Olha a confusão afetiva dela, 7 de copas. Essa pessoa não sabia o que fazer, tá? É uma pessoa que provavelmente cometeu erros de atitude com você. Talvez até erros de decisão, apesar disso não ter saído aqui, tá? Então, assim, eu não acho, até esse momento, eu não acho que ela acredita que decidiu errado, tá? Eu acho que ela acredita que a forma que ela colocou as coisas a perder, tá? Foi uma coisa assim, covarde, foi uma coisa porque ela tinha uma sensação de que ela não conseguia aguentar as dificuldades, foi sabotadora, né? Que talvez tenha sido uma coisa que te atingiu muito, te magoou muito, mas eu não vejo ela arrependida do que ela decidiu. Não até agora, pode ser que saia aqui, tá? Então, foi uma pessoa que na hora que precisava decidir, que precisava escolher o que era prioridade, no que ela tinha que se focar, ela tinha 7 copas para se focar, tá? Então, a pessoa totalmente perdida no afetivo dela. Então, a confusão, ela acredita que a confusão emocional que ela sentia naquele momento foi que fez com que ela agisse de uma forma não bacana com você e colocasse tudo a perder. Ela gostava de você, mas não tinha tanta certeza. Ela gostava de você, mas tinha outras coisas que ela também precisava se focar. É como se você tivesse em disputa de atenção ali. E na hora que ela teve que tomar uma decisão, a decisão dela, baseada numa confusão emocional que ela estava sentindo, foi uma decisão de abdicar da situação de vocês.
sei se você estava cobrando muito, né? Ela estava se sentindo sobrecarregada com isso, ela pode ter tomado uma decisão equivocada aqui, sim. Quem mais? A parceria, 3 de ouros. Então, ela perde a amizade, ela perde o companheirismo, ela perde a parceria, ela perde a possibilidade de dedicar a vida dela junto com você a um projeto bacana que vocês tinham, né? De repente ficar junto a vida toda, ter uma família, comprar uma casa, viajar todo ano, né? Então, alguma coisa aqui que vocês projetavam para o futuro, que vocês iam construir lentamente, juntos ou juntas, né? Era algo que talvez deixasse essa pessoa muito confusa ou com medo, lembrando que ela não lida bem com desafios, tá? Então, se de alguma forma você estava meio que chegando num ponto em que você estava cobrando dela, que ela botasse em prática as coisas que vocês tinham combinado, ela estava começando a se sentir sobrecarregada, né? E confusa. E uma pessoa sobrecarregada e confusa não está no seu eixo para tomar decisões importantes. Então, talvez ela tenha tomado decisões erradas em relação a como finalizar as coisas com você aqui. Ou como lidar, né, com a situação. Como te tratar naquela hora, né? Rainha de paus, é exatamente o que eu tô falando. Você estava tendo uma atitude importante para cima dessa pessoa. Uma atitude de cobrança, né? Você queria que os planos se concretizassem, tá? Você até pode ter tido um pouco de paciência com essa pessoa, ter usado sua intuição com essa pessoa. Então, assim, você não é das mais pacientes nem dos mais pacientes, né? Mas com essa pessoa, você enxergou um futuro, né? Então, talvez você tenha dado mais linha para pipa, né? Tenha dado mais tempo para que as coisas se organizassem. Talvez você também identificasse a situação como desafiadora. Então, você deu tempo, né? Para que a pessoa pudesse agir, pudesse organizar as coisas para que tudo desse certo. E, na verdade, essa pessoa começou a te apresentar muita confusão afetiva. E quando você aperta ela dizendo aquilo que você quer, aquilo que é o que você precisa, né, para ser feliz ou para concretizar essa situação, essa pessoa fica extremamente confusa e pira. Então, assim, o teu temperamento de rainha de paus nessa situação, a tua atitude de querer conquistar aquilo que você quer, né, a tua força pessoal, tá? É muito desafiadora para essa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa meio fraca de cabeça, sinto dizer, né? Sei que você gosta dessa pessoa, mas ela é meio acovardada, né? Diante das dificuldades. E com isso ela sabota as situações. Essa situação que ela teve com você, ela estava começando a achar que o teu poder pessoal estava demais para ela. Né? Então, você é muito decidido, você sabe o que você quer, você bota em prática aquilo que você quer, e ela toda confusa, né? Não sabia como fazer, com medo de enfrentar as dificuldades. Então, assim, é como se você, com a tua personalidade ou com as tuas atitudes ali naquele momento, você tivesse sobrecarregado essa pessoa. E no que ela se sentiu sobrecarregada e confusa, ela acaba tomando decisões erradas na situação. Ela talvez não tenha, assim, um poder pessoal trabalhado como você tem, tá? Ela enxerga você, isso é muito importante, tá? Ela enxerga você com muita admiração, né? Então, você é uma pessoa que ela admira, tá? Pelo teu jeito de ser, por correr atrás daquilo que você quer. Então, você queria ficar com essa pessoa, você venceria qualquer desafio, tá? Para viver essa situação. Isso para ela é admirável, mas ao mesmo tempo é apavorante, porque ela não é como você, tá? Você tem muita força pessoal e essa pessoa talvez ainda precise trabalhar muito isso, tá?
Vamos fechar. Viraram muitas. Uma só. Sete de paus. Olha a resistência dessa pessoa aqui. Então, essa pessoa resiste a quem você é, tá? Ao mesmo tempo que ela é louca por você, é uma coisa assim muito dual, né? Essa pessoa ela é muito apaixonada por você, você é uma pessoa muito magnética para ela, tá? Ela te admira, o sangue dela ferve por você, mas ao mesmo tempo ela tem uma repulsa pela pessoa que você é. Pelo teu temperamento, pela tua forma de ser. Eu sinto que você dá medo nessa pessoa e ela foge, tá? Ela resiste e foge de você. Por quê? Porque você é muito forte, você enfrenta qualquer coisa para viver aquilo que você quer. Essa pessoa não é assim. Então, ela tem um sentimento assim de muita admiração, muita paixão por você. Mas é um sentimento que ela não quer ceder a ele. Ela foge desse sentimento. Ela foge de gostar de alguém como você, porque isso deixa ela confusa, talvez faça ela se questionar da pessoa que ela é, de repente a pessoa acovardada que ela é, né? Uma pessoa sabotadora, que tem medo de enfrentar as dificuldades, quando você está pronta para enfrentar qualquer coisa, né? Então, aqui ela tem na cabeça dela, tá? Eu não vejo, assim, ela tendo uma sensação de eu vou mudar isso e vou correr atrás de resolver. Não, eu vejo ela meio que aceitando que perdeu, né? Então, eu perdi por resistência, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de resolver essa situação, né? Eu resisto a estar com o consulente 2, porque o consulente 2 vai me cobrar, vai querer que as coisas se concretizem, tudo aquilo estava planejado. Você vai querer que seja colocado em prática e essa pessoa não tem essa firmeza, ela não tem essa certeza, ela não tem essa coragem, tá? E ela se sente mal com isso, tá? Ela se vê fraca, ela se sente mal com isso. Ela se arrepende de ter feito planos que, de repente, ela já sabia que não ia ter força para cumprir, né? Então, projetou muita coisa dentro de um universo de dificuldades que vocês tinham para ficar juntos ou juntas. Então, ela se arrepende disso, né? De ter prometido muita coisa, quando, na verdade, ela já sabia que ela não teria coragem de concretizar. E isso é uma coisa que faz ela se sentir mal, tá? Essa carta uma do lado da outra é uma sobrecarga para ela se sente mal com isso, tá? Até porque ela ainda gosta de você. Então, ela não se sente bem sobre essas atitudes dela, que são atitudes meio, né, fracas de ação, diante da pessoa forte que você é. E isso é uma coisa sobrecarregante, né? Então, talvez seja uma pessoa assim, que eu posso dizer para você que ela se sente fraca, mas ela não é feliz com isso, né? Ela se deixa vencer pelos desafios, mas ela não é satisfeita e resolvida com ela dessa forma. Ela se acha fraquejante, tá? Então, eu sinto que essa pessoa meio que foge ou fugiu da situação de vocês, ou está fugindo nesse momento, ou vai continuar sempre fugindo de estar com uma pessoa forte como você. Essas são as sensações que ela tem, tá? Mas o sentimento dela ainda é muito vivo, tá bom? Então, essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.